Olá, você que se liga aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que acontece em Campinas. E agora a gente vai falar um pouco, em relação às expectativas para o transporte rodoviário na safra 2021-22, aqui com o Marcos Antônio Trintinalha, que é presidente da Cocari e também presidente da Rodocop, Fala um pouco pra gente em relação às expectativas aí. Nesse momento, como é que está o cenário de fretes e quando a safra realmente começar a avançar, quais as expectativas de vocês? Bom, nesse momento está ruim, né? Primeiro porque tem baixo volume, de carga a ser transportada, principalmente de grãos, que é o grande negócio a nível de Brasil como um todo e principalmente da maioria das cooperativas de transporte. A Rodocop não deixa de ser diferente, então esse segmento realmente não tá legal. Primeiro porque os insumos também estão altos, né? E aí agora nós falamos que é a tal da entre-safra, que nesse momento o caminhoneiro ou o cooperado ele vai parar para poder melhorar, arrumar seu caminhão preparando. Então, é aquela situação, Jonathan, que a gente sempre trata, é da oferta e da procura, né? Se nós tivermos uma bala para vender, tiver 10 pessoas para comprar, vai ser um preço. Se for 10 balas de uma pessoa, vai ser o contrário. Então, eu acho que essa é a linha. E aí, a hora que iniciar, então, como todo ano tem, como foi esse ano também, quer dizer, chegou na safra, uma safra cheia, né? Aí na parte de soja, então uma safra, na maioria dos estados ali, produziu bem. Então, nesse momento, faltou caminhões. Então, quando faltou caminhão, a procura foi maior, o preço acabou subindo. Até porque a safra ela concentrou num momento muito específico durante o ano. Então, ali teve regiões aí que com 20 dias colheram quase que toda a produção de soja que havia no mercado naquela região. Então, nesse momento, o preço subiu e subiu bastante. O que aconteceu também com fertilizantes. Então, como é que é essa expectativa? Primeiro, para nós temos que rezar muito e pedir a Deus que mande chuva e que produza bem, né? Tendo grão para poder transportar, consequentemente vai ter serviço e a tendência é que na safra, como sempre, melhore. Então, acho que essa é a linha. Então, esse ano nós tivemos várias situações. No fertilizante também, concentrou, época de retirada. Então, tudo isso aí acaba se influenciando. O que nós esperamos para a próxima safra é que já esteja, pelo menos, estabilizado essa questão de combustível, que subiu muito no mercado internacional, né? Quer dizer, o combustível subiu e aí a gente acaba sendo afetado diretamente. Primeiro porque um grande insumo, o maior insumo que a gente utiliza na questão do transporte rodoviário de cargas é o óleo diesel, né? E o preço aí não precisa a gente ficar frisando onde ele for. Então, acho que essa é a grande situação. O que eu volto a reafirmar é o seguinte, que essa é a vantagem, às vezes, você estar afiliado numa cooperativa. Por quê? Quando você está afiliado numa cooperativa, vamos pegar a nossa como exemplo, a Rodocop, lá no Paraná, a gente tem o quê? No fornecimento de óleo diesel, num preço, num custo, aí colocando o preço de compra com 5% para pagar a despesa e geralmente devolvendo depois em torno de 2% como sobra, dependendo do ano, para o associado que movimentou. Nós temos lá lavagem de caminhão, tem uma parte de lubrificação, então tudo isso aí com preços acessíveis, menor do que o mercado coloca, que vai reduzir o custo do motorista ou o custo do nosso cooperado. Então, acho que isso aí é a única forma que a gente pode fazer para resolver. Quanto à questão de valores de frete, vai depender sempre do mercado. Não existe outra forma. Isso aí, podemos fazer chover, podemos fazer qualquer coisa. Agora, essa questão da oferta e da procura é a lei que determina, que regimenta toda essa questão de preço aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Certo. Marcos, e em relação a todos os atributos aí que a gente pode considerar no valor do frete, os combustíveis de fato são o ponto principal de atenção da nova temporada? Sim, sem dúvida, O combustível realmente é o ponto principal, como sempre foi, E aí, porque atrelado a isso vem o quê? Vem os pneus, vem o óleo lubrificante, que faz parte do processo. Agora, o combustível é o consumo, todo dia, Você sai o caminhão, está rodando, tem o custo, tem. Então, como subiu muito esse ano, quer dizer, e aí acaba afetando diretamente. E aí, às vezes, não conseguimos repassar isso para o cliente na ponta, seja uma cooperativa, como no nosso caso lá, ou seja um outro cliente parceiro que a gente trabalha. Porque veja bem, olha só, no momento da safra, até que se consegue, porque daí tem poucos caminhões, o frete sobe e você acaba conseguindo passar o custo desse combustível. Quando chega na entre-safra, geralmente a coisa cai de novo. Então, quem tem a opção, ele acaba buscando aquele que tem o menor preço para poder fazer o transporte. E sempre tem
né, aquele motorista ou aquela pessoa autônoma que está no mercado, que acaba transportando muitas vezes por um preço que nem vai pagar, às vezes, o desgaste do seu caminhão e assim por diante. Porque quando a gente faz uma planilha de custo, deixar bem claro dentro da própria cooperativa, em todas as parcerias que a gente tem, né, no caso da Rodocop, lá com a Cooperativa Central Agroalimentos, com a Cocari, Colari, Cervejaria Petrópolis, etc., né, quando a gente faz esse cálculo, a gente coloca tudo que é preço, o fixo, né, e o custo variável. Então, qual é o custo fixo? Qual é o custo variável? O que muda? O que não muda? Então, a gente consegue chegar a um número para dizer assim, olha, menos do que isso não dá para fazer o transporte. E, em contrapartida, a gente ajuda que jeito? Num combustível mais barato para o associado, financiamento de pneus, enfim, tudo aquilo que ele precisa para poder reduzir o seu custo e tentar sobrar um pouco mais. Eu acho que esse é o nosso negócio. Sim, estamos aqui no Encontro Nacional das Cooperativas, né? E queria que você falasse um pouco sobre o case de vocês com a Rodocop, né? Primeiro a Cocari, que de alguma forma deu origem, né, à Rodocop, que agora é uma cooperativa ligada ao setor de transporte rodoviário. Fala um pouco para a gente sobre esse case de sucessos de vocês lá da Cocari. Bem, a Cocari é uma cooperativa de 60 anos, agora em fevereiro nós vamos estar fazendo 60 anos, tem em torno de 9.500 associados hoje, faturamento na ordem, o ano passado 2,8 bi, esse ano a gente vai passar de 4, né, já faturou mais de 3,3 esse ano agora. Então, em 2006 houve a necessidade ou a ideia de se formar ou de se montar uma cooperativa de transporte, certo? E aí a diretoria à época, né, olha, vamos fazer uma cooperativa de transporte primeiro para regulamentar os autônomos da região, para poder adequar a vida deles e poder melhorar o serviço prestado para a própria cooperativa. Às vezes você precisava buscar alguém no mercado, às vezes você precisava ir em algum lugar e não conseguia frente. Então, quando eu tinha o pessoal cadastrado, eu tinha dentro de uma transportadora, que era a Transcocari. E aí nós criamos então a Rodocop a partir de 2006. Ela foi evoluindo, foi crescendo, né? E hoje nós temos já ali uma sede própria, onde a gente fornece toda essa sistemática de produto que eu disse para você e para os nossos associados e prestamos o serviço para essas cooperativas que estão ali. Então, o que eu falo? É um case de sucesso por quê? Porque na medida que a gente foi evoluindo, eu sempre tive como meta tirar os nossos cooperados do rasga-lona, né? Eu gosto de falar isso, que é o popular aí, todo que é caminhoneiro sabe o que é. Que é aquele negócio do cara carrega aqui, amanhã não sabe onde vai carregar, aí vai para outro lugar, sai rodando e às vezes não encontra nada. Então, a maioria dos nossos associados hoje tem carga fixa. Ou ele transporta para o Agroalimentos, ou ele transporta para Cocari, ou Colari, ou matéria-prima, enfim. A gente busca fazer com que ele tenha o maior número possível aí de frete certo. Então, o que acontece com isso, Jonathan? Durante o ano todo, vamos supor, às vezes ele não vai ter o melhor preço da safra, que é o que eu falei para você agora aqui, mas ele tem um preço médio, adequado. Então, não vai ter pior nem melhor momento. Por quê? Porque ele está sempre fazendo aquele serviço, né? A única coisa que a gente não consegue monitorar muito é o transporte de grãos em algum período. Por quê? Porque daí depende da safra, depende do número de caminhões para carregar. Mas dentro daquilo que a gente faz, intercooperação, por exemplo, transporte de fios de algodão, transporte de frangos vivos para a Aurora, da granja do produtor até o abatedor, transporte de ração da indústria até a granja, entre outros tantos que a gente faz lá, transporte de óleo diesel, né? A Cocari tem um TRR, todo o transporte de óleo diesel é feito por cooperados da Rodocop. Então esse cara tem serviço o ano todo. Então a gente consegue fazer um custo legal para quem está do lado de cá e um custo legal também para quem está do outro lado. Então acho que essa é a linha, né? Para dizer assim para vocês, olha, eu acho que quem sofre mais, quem vai sofrer muito mais é o autônomo que está por aí no mercado buscando frete. Uma hora ele vai ganhar muito, mas outra hora ele não vai conseguir nem pagar os seus insumos, muito menos o seu caminhão, que é o que acontece. Por isso que está aí essa situação toda no Brasil em relação à questão de greve, não greve, em relação de óleo diesel e assim por diante. Com certeza. Bom, obrigado pelas suas informações aqui em relação à Cocari, né, e também em relação à Rodocop, trazendo aí esclarecimentos então para a gente em relação ao setor de transportes, né. Obrigado então, Dr. Marcos Antônio Tritinalha, que é presidente da Cocari e também presidente da Rodocop. E o Notícias Agrícolas segue aqui no Encontro Nacional das Cooperativas. Fique com a gente.